Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós, Sport FM. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estávamos na resenha aqui, resenha de bastidores. Estávamos falando de NX0, hein? Hoje vamos fazer um podcast aqui entre razões e emoções, certo? Para fazer valer a pena. Bruno Vicari, aqui estamos nós. Solari, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado pessoal aí que já tá assistindo. E é sempre bom estar com você. Você se surpreendeu histórias. com o Allianz Parque lotado, então, com o NX0? Assim, recentemente teve show ali e a gente tava falando isso porque eu também moro ali na rua. Nós somos perdizes, né? Então eu tenho a referência de quem tá enchendo o estádio e quem não tá. Você quem pode tá fazer vendendo bastante espetinho ali na frente não tá. E me surpreendeu depois os vídeos também que eu vi. Lotado. Porque foram 2 noites, né? Eles primeiro eles iam fazer só uma, aí esgotou o ingresso muito rápido, aí eles abriram a segunda noite e também lotou a segunda noite. Como foi também antes do Titãs, mas, cara, Titãs você imagina, né? Justo. Que, pô, todos os anos que o cara tem, os caras são a maior banda do Brasil, talvez, claro. Mas eu acho que o NX tá a caminho de ser um Titãs da vida, entendeu? Outra geração, né? Isso. Mas talvez daqui, não sei, 20 anos eles sejam que o Titãs é hoje, sei lá. Por isso que eu digo, tá nesse caminho. É. Claro que eles não... O comeback... A questão do comeback, assim, no sentido de estamos parados, a gente não existe mais, mas aqui, neste final de semana, no Allianz Parque, a gente vai existir. Te dá uma sensação de que, assim, eu não posso perder esse show. Se eles fossem uma banda que existissem toda hora, sim, talvez não enchesse. Não, mas semana que vem tem outro, mês que vem vai ter não sei aonde e tal... Mas enfim, eu tô falando uma percepção de quem é só assiste. Claro. Eu não sou especialista em nada disso, você é muito mais, e a percepção de quem é do bairro. De quem vê as pessoas chegando, saindo... Análise, né? Estacionando na frente do meu da prédio. Sua garagem. Exato, esse tipo de coisa. No bar ali, então é uma percepção... E aí um dia tá essa galera, no dia seguinte tá a galera dos amigos. Completamente diferente. E na semana anterior tava o Taylor Swift. E agora, pelo que eu percebi, assim, como é final de ano e já não tem mais os jogos, não tem mais rodada, é uma hora também muito boa pra se fazer show. Dá pra fazer show todo final de semana no Allianz Parque, né? Eles conseguiram, acho que, condensar esse período e também, acho que pra essas bandas de fora, porque na Europa agora não tá tendo show, né? Porque é inverno, né? Normalmente os caras abrem lá esse período no verão. Tem razão. E aí a gente já vai pra outra discussão que é muito mais a minha área, que é essa questão dos estádios e dos shows, né? Ah, mas aqui o gramado é ruim, mas na Europa tem show? Tem show entre julho e agosto. Quando tá parado. Jogo. Entendi. Mais ou menos o que o Corinthians fez agora no show do Thiaguinho, que é tipo assim, vai trocar o gramado mesmo, porque todo ano troca, então é a hora de fazer, né? Mas no caso do Allianz ali não há... E sabe o que é duro de dizer assim? É o melhor lugar pra ver show. Me desculpem aos torcedores palmeirenses. Mas o melhor lugar pra ver show é o Allianz Parque, cara. É uma casa maravilhosa pra você ver show. É aconchegante, é um tamanho perfeito, uma acústica perfeita. É legal, é fácil acesso, legal pra você ir com a namorada, com a esposa. Cara, é assim, realmente não é à toa que é lá, assim. Porque é uma casa muito boa pra show. Até porque ele já foi construído pra isso, né? Então... algumas questões até logísticas ou estruturais que a gente não imagina, que a gente é só espectador, o cara que vai lá montar e desmontar o palco. Tipo um corredor mais largo para poder entrar ao palco, sabe? Esse tipo de coisa, de acessibilidade. Às vezes quando você vê no estádio, num jogo, você fala, nossa, mas tem um espação ali, o que é aquilo? Sim, o cara quando chega com um caminhão ali pra... É lá que ele entra. Claro. E às vezes é mais barato, às vezes acaba, não sei sendo mais barato, não sei os valores, mas a logística certamente para você montar um palco num lugar como esse... é mais fácil do que num estádio antigo, de 50 anos. Claro, num Mineirão da vida, num Maracanã da vida, assim. Que tem a vantagem, às vezes, de caber mais gente, né? Perfeito. Como muitos shows são no Morumbi, porque o espaço também é maior. Mas você tem outras questões logísticas que não são... mais moderno, né? Uma arena mais moderna. Mas e aí, isso tudo não cai por água abaixo quando o time, que teoricamente é o mais prejudicado por causa dos shows no ano, é o campeão brasileiro e não para de ganhar tudo... Não fica meio de... Você fala assim, não, o Palmeiras tá perdendo tudo, porque esse show tá prejudicando, não sei o quê. Cara, os caras vão lá e mesmo assim ganha, né? Porque, por exemplo, nessa reta final ainda do campeonato, o Palmeiras teve que jogar alguns jogos fora, em Barueri. Na hora do vamos ver. No momento decisivo ali, quando o Palmeiras encostou e ameaçou, e aí, vai encostar realmente, vai ultrapassar ou não? Que foram os jogos ali em sequência contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Botafogo. Isso. Né, que foi a virada. Isso.
E aí você ficou nessa assim, do tipo... se perdesse, se não somasse os pontos, a desculpa estaria ali. Ah, mas isso prejudicou. E de certa forma poderia ter prejudicado mesmo. Não, isso é um fato. Porque não é o seu ambiente, não é o seu estádio. Não, o Palmeiras foi mais competente ainda. Ele enfrentou mais esse adversário, talvez. Como o Botafogo enfrentou esse adversário e se deu mal. Que foi a história do Grêmio, da partida contra o Grêmio do Luizito. Que o jogo foi aonde? Foi fora do Engenhão? Porque o jogo, ele seria... Então, isso é das coisas que realmente só acontecem com o Botafogo e só aconteceram com o Botafogo nesse campeonato. Alô, Stefano Essessian. Isso, exatamente. Aliás, só um parênteses, é uma outra coisa, né? Porque quando viralizou esse vídeo do Stepan falando isso, né? Que o Botafogo ia perder. Isso. O cara que tweetou assim, olha o que esse tiozinho falou. Como esse tiozinho? É o Stepan. Claro! Você precisa conhecer a história pra falar. Não. Tá falando de um ícone da televisão brasileira. Isso. O repórter, ele fazia repórter do Faustão, você lembra dessa época? Pô, esse é um cara, e ele é um ator também, claro, das antigas. Mas enfim, aí voltando. A partida contra o Grêmio seria no estádio Newton Santos, só que por conta do show do RBD... foi em São Januário. E por ser em São Januário, o Luizito Soares pôde jogar. Porque se fosse no Newton Santos, ele não jogaria porque era gramado sintético. Meu... Aí o cara jogou e fez 3 gols. Cara, isso mudaria toda a história. O Grêmio jamais ganharia aquele jogo se o Soares não estivesse. Não ganharia. Provavelmente não ganharia. Como... Então ali o RBD tem uma participação. Na verdade, a história da queda do Botafogo, acho que são vários pontos, né? Começa ali com a saída do Luiz Castro, tal, né? Do treinador. Vamos fazer a timeline aqui. Da derrocada botafoguense. Mas acho que ali é primeiro baque. A primeira dúvida que... será que o time vai se sustentar ou não? Porque se não se sustentar, a gente sabe que foi o técnico que fez a diferença. Perfeito. Tal. Mas aí sustentou. Sustentou porque no começo ficou o Caçapa, né? Verdade. E aí o Caçapa sai pra ir treinar o time lá do John Textor na Bélgica. Na Bélgica. E aí a outra escolha não é... Aí escolheram o Bruno Lage. Né? Perfeito. Que aí, assim, é interessante, porque ele é um cara que tem uma capacidade, né? Claro, ele é um bom treinador, mas isso até o Abel Ferreira falou isso em uma entrevista. As pessoas perguntavam pro Abel na coletiva porque ele não tinha título. E ele falou assim, porque as pessoas ninguém percebeu como eu saía dos clubes por onde eu passei. Ele não concluía o trabalho. Perfeito. Porque no meio de uma temporada onde ele poderia ou não ganhar um título, vinha um outro clube, pagava a multa e o levava embora. Então ele não tinha um fim de uma história pra falar assim, você não ganhou, tá vendo? Ele não chegou a concluir. Então ele falou e eu achei interessante, as pessoas não viam como eu saí dos clubes. Então quando o Botafogo contratou o Bruno Lage, a nossa primeira impressão da imprensa era exatamente essa. Poxa, mas vamos ver os trabalhos que ele fez, como jogavam os times, como... E aí eu lembrei dessa frase do Abel. Peraí, deixa eu ver como ele saiu das equipes. Claro, que é muito, muito fácil você ver como estava jogando o time daquele técnico no último mês que ele estava lá, mas não, né? Ou você vê como... que é mais fácil ainda, né? Porque ainda para você fazer essa análise, você precisa, né? Você perde um tempo ali. Sim, para ir assistir. É isso. Mas se você colocar ali o número de vitórias, de derrotas e de empates, a internet vai te dar na hora. Mas aí eu fui ver como ele tinha saído dos clubes. E ele ficou 2 anos no Benfica e 2 anos na Inglaterra. O Luiz Castro. O Bruno Lage. O Bruno Lage. E nos 2 casos ele foi mandado embora, no meio da temporada. Então assim, cara, são 2 países que não costumam mandar treinador embora, e nos 2 casos ele foi mandado embora, alguma coisa de errado tem. Claro, esse tipo de análise, quando você vai falar de um técnico, ela tem que existir. Como ele saiu, isso. Você tá saindo muito no meio da temporada, você tá sendo muito mandado embora no meio, né? Não é só o padrão de jogo do cara. Por que o trabalho não terminou, né? No caso do Abel Ferreira, não terminava porque vinha outro clube, pagava a multa e o contratava. Nesse caso, o trabalho dele não terminava porque ele era mandado embora. Em lugares onde as pessoas não mandam o técnico embora. 2 maneiras completamente diferentes de sair de time. Então, diz alguma coisa. Diz alguma coisa. Claro. E aí, até antes do Botafogo, o Atlético pensou em contratá-lo e foi aí que eu comecei a reparar nisso. E quando o Botafogo contratou, eu falei, esse cara deve ter algum problema de vestiário. De vestiário. E aí bastou ele perder um jogo pro Flamengo e ele saiu na entrevista pirando, né?
falando que tava tudo errado e tal, e ninguém naquele momento Por essas e outras que ele dava trabalho nos outros times lá. E aí, acho que começou a perder a mão ali do elenco também, né? Mas aí, voltando até a questão do estádio, depois o tempo foi passando tal, e isso do Palmeiras chegar, ele foi mandado embora, aí depois, né, de fato, o Botafogo começou a desandar. Isso, e aí depois dele vem o Lúcio Flávio. 3 técnicos no campeonato, 4. Num período curto, né, curtíssimo. E aí, voltando para aquilo que a gente estava conversando no começo dos estádios, o Atlético, não sei se você lembra, o Botafogo fez um jogo contra o Atlético Paranaense. Uhum. E era espetacular o que a torcida do Botafogo fazia. Um espetáculo. Eu vi aquilo de perto em jogo que eu fui lá e era, cara, de arrepiar. E aí o Botafogo fez um show de drone. Não sei se você lembra, mas ficou muito marcado um show de drone, sabe? Todos levantam juntos. Cara, um espetáculo. E naquele jogo, a energia caiu do estádio. Ah, lembro. Tanto que o jogo foi remarcado, você lembra? O jogo precisou ser remarcado pro dia seguinte e tal. E o jogo foi remarcado. E assim, primeiro, o Atlético Paranaense naquela noite fez um gol que a gente ainda tem dúvida se estava regular ou não, porque não tinha VAR. Essa queda de energia prejudicou o VAR. E aí o jogo foi remarcado pro dia seguinte, sem a torcida, então aquele ambiente todo o Botafogo perdeu, né? E aí ficou uma briga do jogo que era com Fortaleza, que não podia ser adiado e tal, e foi adiado um jogo, e esse jogo com o Fortaleza ia ser antes da partida da Sul-Americana, da final, o Fortaleza jogaria com time reserva. Né? Muitas. Só que aí, qual que tá a história? Por que caiu a energia? E aí eu consegui apurar lá. Porque o show de drones deu uma sobrecarga no sistema elétrico do estádio. Que o Botafogo não... Quando existem shows no Newton Santos, como teve recentemente da Taylor Swift ou de outros cantores, as empresas elas precisam contratar um gerador enorme. Próprio, tal, porque sabe que aquele sistema é o mesmo de 2007, não comporta. E nesse caso, o Botafogo fez simplesmente um show de drone. Isso as pessoas que trabalham lá no estádio me falaram. E aquilo sobrecarregou. Então, quer dizer, se não tem show do drone, não tem jogo, não tem virada... Tem um filme chama Sliding Doors, que é o seguinte, o filme começa, a porta tá fechando, assim, a porta do metrô tá fechando, e desce a Gwyneth Paltrow, e ela desce correndo assim, a porta do metrô tá fechando, e ela pega e consegue entrar no metrô, e a porta fecha. Isso. Aí corta, é a mesma cena, ela descendo no metrô, a porta do metrô tá fechando, a porta fecha e ela não consegue entrar. E a partir daí são 2 filmes completamente diferentes, porque uma coisinha dessa... influencia em toda, que é uma cadeia dominó, um efeito dominó. Então, realmente, cara, esses pequenos detalhes fizeram sim a diferença. Claro que a gente também não pode dizer que assim, não pode mais ter show de drone, porque... Não. Porque essa parte do espetáculo que o John Textor meio trouxe, legal. ela é legal. Claro. Mas ela precisa ser mais bem feita, e uma coisinha assim. Dessa... É a teoria do caos, né? Isso, o efeito borboleta. Uma batida da asa da borboleta lá no Japão vai ter algum efeito aqui. Exato. Como tem o filme do Match Point, não tem do Woody Allen, que a bolinha de tênis tá lá, bate na rede. Se ela vai pra cá é uma coisa, se ela vem pra cá é outra. Filmado com a Scarlett Johansson. Eu acho que esse filme é... Isso. E o futebol é assim, né? Se o John Kennedy não faz o gol na final da Libertadores, sei lá, o Diniz, acho que a carreira do Diniz teria acabado. Mas por que você acha que teve uma esse foi o grande... Esse ano tá marcado pra... Esse ano de 2023, o Campeonato Brasileiro tá marcado pra sempre, né? Ele é histórico porque ele vai sempre existir essa referência. Sempre. Tantos times, o time tá na liderança, abriu tantos pontos. Mas o Botafogo de 2023... Isso aí vai ter essa referência. Não vai botafogar, hein? Se bobear, vira verbo. Então, entendeu? Exato, porque nesse sentido já tá histórico. E, por exemplo, se um torcedor começar a comemorar muito antes, já vão mandar um... Ô, Pedro Certezas, dá uma acalmada aí, Pedro Certezas. Também tem isso. E aí, talvez... olha como a gente olha também pro lado negativo da estatística. Porque por que a gente fala assim, o Botafogo... Por que a gente fala assim, não, mas em 2023 o Palmeiras virou aquela vantagem toda? É que a derrocada, ela marca... Né? Não, a derrocada marca muito mais. Na verdade,
o campeonato que o Palmeiras ganhou foi aquele que o Botafogo perdeu. Então, essa foi uma discussão depois na final do... depois, né? Na semana seguinte ali do título do Palmeiras ficou essa discussão. Ah, é o Botafogo que perdeu ou o Palmeiras que ganhou? E assim, isso não é só da nossa imprensa, né? Internacionalmente tinha assim, olha, a maior derrota de todos os tempos. Total. Peraí, mas se é a maior derrota de todos os tempos, por que não é Teve a maior uma grande vitória, né? Teve tempos? alguém que foi buscar 13 pontos. Isso é bem verdade. Mas é que esse Botafogo marcou muito a mídia, a rede social. Ele alimentou memes e zoeira. Isso. Cara, as viradas, o jogo, aquela sequência de jogo do Palmeiras e depois do Grêmio. Palmeiras, Grêmio, contra o Red Bull Bragantino, ele tomou um gol aos 51 minutos. Contra o Santos. Contra o Santos, cara, contra o Santos, o Messias, ele salva a bola ali em cima da linha, depois no último lance é ele que vai fazer o gol de cabeça. E, cara, e até a gente, assim, não torcedor do Botafogo, ficava tipo assim, cara, não tô acreditando nisso, meu. Você fica comovido com as histórias, né, com o sofrimento mesmo. Exato. E depois teve jogo com o Curitiba, então, né? Que é aquela coisa do cara comemorando no mesmo vídeo, né? O cara nem desligou o vídeo, o cara tá gravando no celular, porque no mesmo minuto o cara tá, não sei o que, eu não acredito, é isso. Porque foi o gol no último minuto. Precisava marcar no último minuto, se não fosse assim, não sei o que. Puta, gol. Desculpa rir, cara, mas assim, olha, e o que isso só foi uma tortura pro botafoguense, porque imagina, se ele perde um jogo do Palmeiras de 1-0, perde do Grêmio de 2-0, perde do outro, o cara fala assim, claro, acabou. Lógico. Foi de uma vez, né? Agora 3-1 com um pênalti. E era toda hora assim, não, toca o campeonato, você não quer? Vai, vai dar certo, vai e tal. E alguns personagens, o Hendrick, os Tuares, esses caras, tipo, sabe, ficou pra sempre marcado. Também. Assim. Agora, você, daria uma boa série, né? Isso daria uma... Daria. Merece uma série, eu acho, né? Em algum momento. Então, mas vai ser o quê? Vai ser um drama? Então, vai ser a série contando a derrocada do Botafogo ou a virada heróica? Exato. Porque ao mesmo tempo em que o Botafogo abriu mão do campeonato, alguns times poderiam ter pego esse campeonato. Sim. O Red Bull Bragantino poderia ter pego, o Grêmio poderia ter pego, o Palmeiras poderia ter pego, como pegou, o Flamengo... Mas, de certa forma, no final, o Atlético também ali... Embalou bem. Ali embalou, né? Mas ninguém conseguiu fazer o que o Palmeiras faz. O Palmeiras fez, Que vamos... beleza. Tem que ganhar? Isso. Tá bom. Então, ou assim, faltam 5 jogos. Então, desses 5, se eu ganhar 4 e empatar 1, eu vou ser campeão? Então, é isso que a gente vai fazer. O Palmeiras vem há anos fazendo isso. Nenhum outro time consegue fazer isso. Que precisa ganhar 4 e empatar 1. Não, os outros vão perder 1. O Palmeiras, ele tem uma coisa, assim, realmente nos últimos anos. Mas espera, antes da gente mudar de assunto de Botafogo. O que o Botafogo tem que fazer a partir daqui, assim? Porque fica uma coisa... Cara, ficar no chão derrotado, tem que pegar lá aquele vídeo do Rock, quando ele fala, não é sobre quantas vezes você apanha, é quantas vezes você cai no chão e levanta. Sabe? Porque realmente... Até vi que eles estão sondando o Rodrigo Garro, que é um jogador do Tajeres, que é um ótimo meia, assim, que é um jogador que devia vir para um clube até com mais grana. E o Botafogo já tá de olho... Eu acho que talvez tenham tido uma conversa interna de tipo, galera, não vamos contratar agora e vamos... Querendo ou não, a gente foi um time de... Então, porque alto de tabela, é uma grande discussão, porque é o seguinte... E aí, esse time mostrou que ele... Não, tudo bem, ele não foi o campeão, mas ele acertado, ele é um time competitivo... Ou esses jogadores, eles vão ficar marcados como os caras que entregaram um campeonato? Qual é o saldo? É um time vencedor ou é um time que entregou? É o time do primeiro turno ou o time do segundo? Perfeito. Né? Basicamente é isso. Perfeito. Aí, assim, acho que só pra quem realmente tá lá que pode ter essa percepção, né? De entender porque assim, tem muito desse clima, né, com o torcedor, como é que ficam esses caras? Mas eles não podem entrar nesse clima. O torcedor pode ficar, a imprensa pode ficar, eles não. Eles têm que bater no peito e falar, a gente banca aqui, a gente sabe? Porque eu vi até o Tietê receber, o Tietê acho que tava na bola de prata ou o Tietê tava no troféu Mesa Redonda, Redonda. Havia ali até quase que um constrangimento de ter que entrar lá e receber um troféu. Quase que eu não mereci. Não merece sim, cara. Quem tava ali no Bola de Prata era o Adrielson. E ele também tava assim, ele não tava pra festa. Difícil, né, claro. Difícil pro cara, é difícil, né?
É mental, aí é mental. Quando você vai cumprimentar, conversar com um cara desse, você vai quase que consolando. Isso, né? Mas não. Mas não, o cara tá recebendo um prêmio. Isso. Né? A gente até pode ir consolando, mas o cara tem que quase tá num nível de mental aqui que é quase assim. Não vem me consolar, hein, cara. Não se preocupa, não. Com a gente tá tudo bem. Ano que vem aí, vocês vão ver. Mas eu acho que eles vão precisar dar uma boa reformulada, assim, né? E assim, de fato, eu conheci muitas pessoas que trabalham lá no Botafogo e são pessoas sérias. Tem um trabalho muito sério sendo feito ali. Perfeito. Por mais que eu acho que da parte do Textor ele tem exagerado em muitas coisas, né, nessa reta final do campeonato. Ali eu acho que ele extrapolou tá meio folclórico já. Ele tá, se você ver a reta final do campeonato e ver a série do Eurico, é a mesma coisa. Perfeito, só muda o idioma. Só muda o idioma, porque o personagem de fato é muito parecido. Quem diria, hein? A gente achava que o John Textor ia vir com uma elegância. Não, o cara tem um time na Premier League. Isso. O cara é das ligas americanas. Ele vai ensinar aqui o jeito... nada, o cara tava na beira do gramado invadindo, botando o dedo na cara igual o Eurico fazia. É loucura, né, cara? Olha o que o futebol brasileiro faz com as pessoas. Ele contamina, cara. É realmente essa pegada, assim mesmo. Aí. Precisa ter... Não é pra amador. É isso. Não é pra amador. Essa é a frase, assim, que de fato define o Brasil, né? Mas olha, o Botafogo então marcou esse ano. Ficamos então com esse resumão de Botafogo. Eu acho que eles têm que pegar uma coisa meio... Sabe aquela lógica bem americanoide dos times de NBA? Aquela coisa meio os filmes dos jogadores de beisebol, aquele filme de basquete, sabe? Tô tentando lembrar aqui algum tipo desses filmes, mas assim... Redeem Team, aquela da NBA também, de quando eles perdem as Olimpíadas pra Argentina e tem um comeback. Isso. Eles têm que ver filme de volta por cima. E até porque tem jogadores ali que são vitoriosos, né, no time do Botafogo. Então os caras sabem o que é vencer. Tem que trazer esse espírito. Porque se chega a ganhar um negócio ano que vem... Então, que é um espírito, e aí você tava falando um pouco também aí da força mental do Palmeiras, é um pouco que o Palmeiras passou em derrotas também, né, do tipo, a derrota vai fazer parte do jogo, mas é um time que aprendeu com a derrota do tipo Rocky Balboa, não é como você cai, mas quantas vezes você levanta, né? Em silêncio, né, cara, eles são bem blindados ali. Aí, eu não sei se essa é uma... Não sei não, acho que é também uma diferença cultural, assim, do que é o paulista e o carioca, né? Talvez explique um pouco, assim, o fato do carioca ser muito mais alegre, muito mais, né? E o paulista ser mais chato, né? Mais fechado. E nesse sentido ser mais fechado, então... E ainda juntou com o europeu um cara de... né? E o Palmeiras ainda tem essa cultura italiana... Também. Então acho que... É um bom combo. Isso acabou blindando muito um elenco ali que... É uma união, assim, né, de vários fatores e isso combinou ali, né? Assim, todos os times estão muito, muito distantes de chegar a um Palmeiras. O Palmeiras é a pura dominação do futebol brasileiro nesse momento, em questão de contas em dia, a boa arena, técnico há muitos anos no time. Cara, eu olho assim como, né, até torcedor do rival corintiano... Eu olho aquela coisa, meu Deus, a gente precisa se organizar pra pegar esses caras, porque tá muito organizado. Eu acho que é o melhor, eu acho que nesse sentido é o melhor trabalho de futebol, né? Porque existe realmente um trabalho há um longo tempo, se a gente for falar de futebol brasileiro, 3 anos é um longo tempo. Né? E ganhando, e ao mesmo tempo, assim, se desmanchando, porque o time em 3 anos foi mais se desmanchando do que se fortalecendo. Total. E mesmo assim ele continuou sendo competitivo e continuou vencendo. É claro que se você for colocar em número de títulos, nesses 3 anos o Flamengo talvez tenha o mesmo número de conquistas. Mas ali você vê que vai muito mais também no erro e no acerto, né? Os trancos e barrancos. Contrata esse, não dá certo, muda, coloca o outro. Não, e treta, e briga no shopping. Morde a virilha. Isso, sabe? Que é puro suco Isso, do Rio, é o que a gente de Janeiro tá e do Brasil, assim, né? Que é o que a gente tá acostumado, que era o que acontecia em qualquer grande clube aqui do Brasil. E que o Flamengo parece não conseguir tirar dele mesmo essa coisa meio... O Flamengo, assim, no bom sentido, vocês vão me entender essa bagunça, férias frustradas que é meio Flamengo, assim, sabe? E aí é engraçado que nesse cenário agora chega o Tite, que é uma figura... organizadora. Totalmente diferente desse ambiente, né? Então vamos ver como ele vai se encaixar ali.
talvez a figura dele seja justamente o que o clube precisava para dar uma... Depende do elenco que ele vai ter na mão, né? Porque se ele tiver um elenco muito trapper... Sim. Muito, sabe? Você entende, quero dizer? Sim, mas ele é um cara que tem tamanho pra isso. Tem. Pra tirar essas peças que não são... Porque, né, vamos retomar o Corinthians 2012, o grande trabalho do time. Ele gosta de gente que cumpre as ordens ali. O jogador... E ele passou por isso, né? Essa reformulação, ele passou pelo Corinthians ali de 12 para 13, ele não teve muito sucesso, mas depois ele conseguiu retomar em 15. Em 15, verdade. Quando foi antes da contratação do Sampaoli, eu lembro que a gente teve numa dessas discussões de quem deveria ser o técnico do Flamengo, e eu lembro que na época eu falei o Tite, e no momento a torcida não gostou, porque de fato a figura do Tite não, ou até o estilo de jogo não é muito aquilo que o rubro-negro diz, né, tá acostumado ou idealiza pra equipe. Perfeito. Ele tem essa imagem de ser justamente esse cara mais fechado, esse cara mais organizado. E o Flamengo tem essa cultura, o time lá de 81, o time agora do Jorge. Mas daí por que eu sugeri? Por causa dessa personalidade dele, porque nenhum treinador que chegasse ao Flamengo, e poucos treinadores hoje chegam ao Flamengo, seriam maiores do que os jogadores que estavam lá. Claro. Porque os caras são muito grandes. Os caras construíram isso com a camisa do Flamengo. Eu acho o Tite o técnico ideal pro Flamengo. Mas o Tite era um cara que chega... Porque ele é o técnico da seleção. Isso. Foi um cara de 2 Copas do Mundo. Já chega de igual pra igual. Os caras não olham de cima pra baixo, né? De baixo pra cima ali, é de igual pra igual. E talvez ele fosse o único técnico brasileiro nesse momento com essa pompa. O Sampaoli, que é uma figura também, um técnico mundial, os caras... E se viesse o Felipão, eles também não iam ouvir muito, não. Porque o jeito que eles encaram... Tem gente ali que acha o Felipão... Sabe? Esse aí apesar do tamanho que tem também. Ele é enorme. Mas eu não acho que esse elenco do Flamengo... daria o devido tamanho ao Felipão, porque já faz um tempo. Isso, daria o devido reconhecimento. Isso, entendeu? Apesar de ser um cara também bom entendedor de vestiário. De grupo, sim. Como o Tite também entende, sabe aonde ele tá pisando. Mas talvez o Felipão se desse melhor com o Gabigol do que Pode ser. O Tite. Como o próprio Rogério Ceni e o Dorival, tudo bem, eles não tinham esse tamanho, mas eles têm essa experiência do futebol brasileiro e sabiam onde estavam pisando. Sim. Então foram treinadores que se adaptaram a essa característica do elenco. E não o treinador de fora que vem aqui trabalhar profissionalmente e quer que o elenco se adapte a ele. Perfeito. E quando esse treinador de fora chega, a direção fala, olha, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Só que a gente sabe que as coisas aqui no Brasil não funcionam assim. Não tem longo prazo também, né? Não tem. Então, por isso que esses técnicos todos não... Por mais que sejam bons treinadores, ninguém vai falar que o Vitor Pereira não é bom treinador, que o Sampaoli não é, que o Paulo Souza não é. Todos são bons treinadores. Mas o futebol brasileiro tem essas particularidades e você também precisa saber jogar esse jogo. Claro. Né? E quem soube jogar foi campeão com o Flamengo. Vamos ver se o Tite agora vai ser no ano que vem, né? Tem boas chances. Flamengo, Palmeiras e Fluminense no próximo Mundial. Tá legal. O que você achou desse... Teremos uma Copa do Mundo aí de clube? Vamos parar um mês? Vai ser felicidade pura pro amante de futebol? Eu acho que é felicidade pura, não é? Acho que finalmente a gente vai ter... Tudo bem que tem vários clubes difíceis ali. E tem muita gente dessa própria festa que não vai estar participando. Isso. Então, assim, não é como na Copa do Mundo que o Brasil inteiro vai estar participando da festa. Vai ter gente que não tá. A gente tem que partir, assim, primeiro do princípio que é uma questão de negócios, certo? Eu até brinquei, assim, usei a seguinte metáfora. A FIFA, ela sempre teve a galinha, mas ela não tinha mais os ovos de ouro. Porque a galinha o que é? O futebol. Isso, a própria FIFA. Isso, a galinha é o futebol. Só que os ovos de ouro hoje estão nos clubes, não estão mais nas seleções. Porque até 20 anos atrás era a seleção que parava, né? Que era o interessante que todo mundo queria ver. Total. De 20 anos pra cá, os clubes talvez tenham se tornado mais importantes que as seleções. Mais atrativos. E a FIFA não controlava isso. Aham. Tanto que quantas vezes a gente fala assim, nossa, vai ter a Copa do Mundo, mas peraí, o Haaland é uma das maiores estrelas da Copa do Mundo e não vai jogar. Ou, Salah. sei lá, o Salah, não vai jogar, ou não conseguiu classificar a sua seleção. Então as grandes estrelas do futebol mundial... Estavam ficando de fora de grandes torneios. Ou muitas vezes até estavam indo, mas com seleções que não eram protagonistas, tipo a Suécia do Ibrahimovic, sei lá, né?
E nos clubes não, né? Nos clubes são as estrelas e tem um impacto mundial. Então a FIFA estava perdendo esses ovos de ouro para a UEFA, né? Que, principalmente por causa da Liga dos Campeões. Então foi uma maneira que ela encontrou para conseguir ter esse lucro todo. Tanto que por Super Mundial ela deve lucrar mais de 2 bilhões de euros, né? É muita coisa. Paga 50 milhões para cada um que participa, alguma coisa assim? Para cada clube, só para pisar ali, 50 milhões de euros. Irado, vai. Você imagina, deve ser... Já o Fluminense vai subir quanto? A arrecadação dele, que não deve ser 600, 700 milhões? Então, isso pode ajudar a gente começar a conseguir colocar a casa em ordem também, assim, cara. Também. Né? Aí vamos ver como os clubes brasileiros também, sul-americanos, eles vão aproveitar essas oportunidades do mercado também. Porque vai ser difícil ele ir lá para ganhar. De repente até pode, mas vai ser mais difícil. Mas tudo bem, não indo lá para ganhar, mas para disputar bem. E como ele vai aproveitar para... Isso, para divulgar sua marca, vai fazer uma ativação, vai fazer uns shows lá. Exato. Corinthians vai jogar, leva o Thiaguinho para fazer um show para os brasileiros. Como que ele vai aproveitar? Isso, né? Porque, por exemplo, hoje, se a gente for ver, a maioria dos clubes brasileiros tem patrocinadores que são marcas nacionais. Sim. Peraí, se você vai disputar um campeonato mundial, é interessante você ter esse seu patrocinador Cara, a gente nacional? não tá nem no FIFA, né, no joguinho. A gente não sabe... A gente tá muito ultrapassado na divulgação dos nossos clubes, porque a gente tem clubes interessantíssimos. Isso. Pô, amanhã, sexta-feira, a gente tá gravando antes aqui, a gente tá gravando antes da final do Mundial. Os europeus vão estar lá pra assistir um Manchester City entrar, eles vão ver o Marcelo entrando, o Felipe Melo entrando, eles vão falar... Cara, que da hora! Porque quando eu vejo um time árabe trazendo um monte de estrela mais velha, não sei o que, eu acho do caramba. E o cara que vai ver e conhecer a história desses clubes, não só da Europa, mas o mercado asiático, que é muito grande. Isso. O cara vai passar a se interessar. Mas o brasileiro tá ficando esquecido. Então, mas... A camiseta do Flamengo que é linda, os caras têm que querer comprar a camiseta. Aí o cara vai entrar na internet, vai ver, cara, o que é a torcida do Flamengo no Maracanã, o cara não vai se empolgar. Isso. Ou o cara na Itália vai ver o que é a história do Palmeiras, o cara não vai ter alguma identificação. Total. Então, né, como que eles vão... divulgar como que os clubes isso. vão aproveitar isso, né? Não é necessariamente só ganhar, né? Por exemplo, eu acho que no começo é mais assim, ter uma boa participação. Por exemplo, se classificar da primeira fase, passar da primeira fase, pegar o europeu ali, complicar, até passar para as quartas e... Não, acho que a gente vai ter que se acostumar a ser um degrau. A gente, né, Copa do Mundo é uma coisa. A gente não é mais o cabeça de chave da Copa do Mundo, vamos ver quem que a gente vai... De quem que nós vamos ganhar. A gente é o paraguaio da Liberta agora, sabe? Isso. Até porque nos últimos anos, mesmo na Copa, o Brasil não tem sido mais esse né? Vamos ver quem que a gente vai ganhar. Mas assim, de repente um time brasileiro pode ser a Grécia de 2004. Porque todo torneio acontece uma coisa... Mata-mata não tem a surpresa? O Marrocos nessa última Copa? A Costa Rica lá na Copa de 2014, o time é aquele momento. Isso. Certeza que vai ter um Mundial que vai calhar de pegar um time brasileiro que tá no momento. Então. Vai saber que isso aí não vai acontecer sexta-feira. E aí, E aí você tá assim, e como é que você vai aproveitar pra depois de 4 anos você tá lá de novo? Claro, e o cara que se classificou... passar a ser dominante aqui na América do Sul também, né? Então é como os clubes vão aproveitar tudo isso. Isso, porque os que estão nesse primeiro Mundial são os times que têm mostrado a dominância dos últimos anos. Sim. Palmeiras, Flamengo... O Fluminense ainda entrou, tá entrando nesse time aí. Vamos ver se consegue manter, né? Isso, exato. Tá entrando nisso. Exato. Porque realmente vai começar até a provocar os dirigentes a falar, não, quero fazer um trabalhão de 4 anos. E se você se classifica 4 anos antes... Você tem que... E ainda mais aqui no Brasil, onde... Aqui no Brasil a equipe muda de um semestre pro outro. Imagina em 4 anos. A grande chance de você chegar em uma crise lá e passar uma vergonha. Porque se era um grande time 4 anos atrás, vendeu tudo e deu tudo errado. Exato. Vai ter que abrir o olho, cara. Daqui 4 anos, o time tá na segunda divisão. Isso. Pode ser, a gente viu isso aqui o VSR falou que tinha alguém classificar que tava com chance do próximo Mundial, que tava com risco aí de cair. Lembra que, bom, enfim, então, não lembro o que era, mas é isso. Mas aqui no Brasil, as coisas são os ciclos, né? Muda tanto? Que em 4 anos muda completamente a realidade de um clube. Tem uma outra questão, que é o número de jogos, isso vai afetar muito o futebol brasileiro muito, calendário, né? Porque é no meio do ano, e aí você vai ter que parar o Campeonato Brasileiro,
Ou esses 3 times não vão jogar, ou 4 times não vão jogar o Brasileiro e a Libertadores. E para os jogadores de fora, os caras vão realmente ficar sem férias. Porque você imagina agora, esse ano, 2024, vai ter Copa América ou vai ter Eurocopa. No ano que vem é o Mundial e depois já é a Copa do Mundo. Total. Então você já tá emendando... Ano que vem já é esse grande Mundialzão? Não, 2025, 25, né? Ok, 25. Perfeito. No meio de 24 tem a Eurocopa, No meio de 25 tem o Mundial. Verdade. E depois tem o... 26 tem a Olimpíada. A Copa. A Copa, verdade. A Copa. 26 é a Copa. Tem razão, os caras não... Mas isso a gente pode se dar bem de estar no meio da temporada e estar voando um pouquinho mais ali. Acho que sim. Tá no auge mas aí a gente vai adaptar a nossa temporada. Não quero nem saber. Adaptem a temporada. Eu quero um mês de Mundial. Eu quero usar o Hilal junto com os... Cara, eu quero curtir esse momento. Vai ser demais. Vai ser demais. E pela primeira vez, aquele papo que todo mundo adora fazer, vocês jornalistas adoram fazer que assim, se o Flamengo estivesse na Champions League, bom, agora está. Agora está. Agora está. Exato. Agora não vai ser mais grupo. Não vai ser um jogo só e nenhuma suposição e nenhum jogo. Está. É a hora de bater de frente e comparar. Isso. Oswaldo Pascoal, o que faz agora o programa com o Alfinete. Sormani. Isso, Sormani. Sormani, cara, gosta de fazer essas polêmicas. Não, o Santos na Champions ia ganhar do Porto e do... Vamos ver agora. Teve um do Corinthians, né? O Casagrande, acho que uma vez falou. E tem isso daí, né? Fulano Palmeiras é o Real Madrid das Américas. Agora Flamengo, é a hora, cara. Agora não tem mais essa... Porque aí a gente coloca na tela, né? Faz cara a cara. Isso. Tal. Agora é o seguinte, não tem mais essa bola rolando. Bola rolando. E a realidade pode ser muito cruel pra gente. Vai ser interessante ver. Esses dias me perguntaram lá na ESPN, depois do título do Palmeiras também, o site fez uma matéria especial e me perguntaram como seria o Palmeiras jogando na Europa? Boa pergunta. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que ele seria mais forte do que é. Perfeito. Por que ele seria mais forte? Porque, primeiro, ele teria menos jogos, teria menos viagens, ele teria melhores gramados. Sim. Ou seja, ele ia ter mais tempo de descanso e de treino. Ia ter mais grana. Isso é tudo que o Abel Ferreira reclama, que estressa o Abel aqui no Brasil. Isso não quer dizer que ele seria mais vencedor. Porque lá o nível de competitividade seria mais difícil. Sim. Então ele seria mais forte do que ele é, como ele seria mais forte, como o Flamengo seria mais forte, como todos os outros times seriam nessa realidade. Mas eu não sei se ele seria mais vencedor. Por quê? Um bom exemplo aí tem o Scarpa. Pô, o cara foi bola de ouro aqui, chegou lá, não conseguiu jogar. Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras ele enfrentou o Chelsea, a gente viu esse confronto. Sim, e enfrentou bem, claro. Enfrentou bem. Assim como o Flamengo também enfrentou bem o Liverpool. Então é isso que eu acho que, olha, cara... Só que agora não vai ser um jogo esporádico, né? Isso. Agora vai estar dentro de um grupo onde provavelmente você vai pegar já 1 ou 2 europeus. Então, e será que isso é pior ou melhor, entendeu? Porque esse 1-0 com o Chelsea... Sim. Fica uma impressão ali, se você me dá mais 3 jogos aqui, contra a turma aqui, pode ser que eu... Não sei se isso joga pra cima ou isso joga pra baixo. Ou ficou aquela coisa assim, mas também de 10 jogos só ganharia 1. E foi esse 1. Se fizer outros que é 9, não vai ganhar. O Corinthians contra o Chelsea. Ou é o Corinthians São Paulo contra o Liverpool também. Ou até o Inter contra o Barcelona, né? Então... Mas aí a gente não pode tirar o mérito de quem foi lá e fez, né? Não, essas vitórias são épicas. E, cara, outro dia eu tava vendo as vitórias dos argentinos também. O Boca, quando ganha do Milan e ganha do Real Madrid, são vitórias espetaculares. Aquele Boca era um Boca muito, muito europeu. Vem cá, o Neymar hoje em dia tá mais pra jogar a Copa de 2026 ou pra comprar o Santos? Caramba, hein? Olha, eu acho que... As duas coisas podem acontecer. Quer dizer, a gente não tem informação que ele quer comprar o Santos. Perfeito. É uma bela especulação. Mas que é um caminho, cara... Que dá pra imaginar, né? Daria pra imaginar e seria até a salvação do clube. Não sei se na figura, tipo, Neymar comprando o Santos. Não sei se seria isso, né? Como, por exemplo, o Ronaldo comprou, né? Claro, talvez ele chegando com uma empresa, comprando, mas ele tendo ali uma participação de marketing, sei lá, uma coisa assim. Mas talvez a influência, a empresa dele, do ajudando a tratar os jogadores, né? Eu acho que seria uma boa pro Santos, mas... E pra ele também, né?
Pra ele também. Porque ia dar uma boa também. Quase que não, uma... e poxa, uma limpada de imagem. Não, assim. E é um negócio, porque você tá falando de um dos principais clubes do mundo. Com o nome dele. Do mundo. Isso, com o nome dele. Imagino que ele não poderia fazer com o Santos, Neymar, Santos, o time do Pelé, ou não sei o que, como ele não poderia... E que está em baixa, né, agora, no seguinte, né, no sentido de... E está em baixa economicamente também, ou seja, também deve estar um valor... Isso, porque hoje você vai comprar esses times que a gente está falando que estão bem financeiramente, o valor é outro. É tipo o Ronaldo no Cruzeiro, pegou um time que estava... em dificuldade, com dívidas. Há um tempo atrás eu fiz um comentário que viralizou. Eu tenho feito, na verdade, alguns comentários que tem viralizado com a torcida do São Paulo. Mas esse foi bem positivo. Polêmico? Opiniões, vamos falar assim. Né? Mas esse viralizou de uma maneira positiva, porque foi no momento um pouco antes, né, agora do título do São Paulo, mas há 1 ou 2 anos, que eu falei o seguinte: se eu fosse o Grupo City... Quando tava abrindo esse mercado aqui, agora o City comprou o Bahia, e eu fui lá e vi de perto o que os caras estão fazendo, é fantástico. Mas eu falei assim, cara, o São Paulo é o melhor clube para você hoje investir e comprar. Porque, primeiro, é o clube brasileiro com mais conquistas internacionais. Que no mundo inteiro, todo mundo sabe, se você mostrar a camisa do São Paulo, todo mundo vai saber o que é. Total. Que tem um estádio que é um dos maiores do Brasil. Que tem a 3ª maior torcida do Brasil, né? E ainda até brinquei, que falei assim, pro City seria ideal, porque o City já compraria o clube que tem o nome da cidade, como ele compra o Nova York, São Paulo City, como ele compra o Adelaide, como ele compra o Montevidéu. Pode crer. E falei, e além de tudo isso, não bastasse tudo isso, nenhuma camisa azul no São Paulo clara seria chocante, porque o São Paulo adora negócio de Uruguai. Inclusive teve uma versão na época azul celeste com o Dani Alves, inclusive. E que naquele momento ainda estava com problemas, né, muito graves financeiros, a casa ainda não está totalmente acertada, mas naquele momento era ainda pior, então era um grande negócio. Não, você tem razão, é um gigante adormecido, assim, é um gigante adormecido. Quando você puxa lá os 92, 90, eu vi o Legends do São Paulo contra o Milan agora. Cara, bom, São Paulo deu um show, só tem craque no São Paulo. São Paulo Claro. Vou falar mas assim, aquela época do São Paulo me incomodou muito quando adolescente. Como hoje a gente tá falando do Neymar, é um baita negócio você comprar o Santos. Eu acho que assim, porque ele não tem ele não tem o tamanho de torcida que o São Paulo tem aqui no Brasil. Mas ele historicamente tem uma marca mundial que poucos ou nenhum clube brasileiro tem. Eu acho que nenhum clube brasileiro tem. Nenhum. O Santos, aquele uniforme branco, com o Pelé vestindo, e aqueles mundiais que você ia jogar contra o time lá, e depois ele vinha aqui. Isso aí é pura história do futebol. O Santos é o time mais imaculado do Brasil, talvez do mundo. Tanto que chama Santos. Isso. Né? E o São Paulo também. Sabe? Eu acho que eles estão muito nesse lugar. Os dois são dois clubes, assim, muito grandes que a realidade hoje em dia não fala. Principalmente o Santos, né? Agora o São Paulo conquistou título importante, ele tá até se reinventando bem agora no mercado, né? Pra voltar de volta a Libertadores, né? Cara, você acha que a torcida do Santos vai diminuir muito? Isso não é de um dia pro outro, né? É um processo. É um processo. Da mesma maneira que o crescimento da torcida nos últimos anos, ele existiu primeiro com aquela geração ali... Isso eu tô falando de 20 anos pra cá, Robinho, do Diego, do Robinho e depois o Neymar. Fato. Então, ao mesmo tempo em que naquele momento a torcida cresceu, se as coisas vão ficando pra trás, a torcida vai diminuindo, né? Mas isso, claro, a gente não tá falando de 5 anos, de 10 anos, a gente tá falando de um processo longo. Né? Mas o clube, ele tem força suficiente pra retomar. Como hoje a gente tá elogiando o Palmeiras aqui, o Palmeiras passou 2 vezes pela 2ª divisão. Né? Sim, verdade. Retomou bem. Ou como o Fluminense, que a gente tá falando aqui também, foi pra 3ª divisão. Então, se esses clubes renasceram, o Santos tem um potencial ainda maior pra renascer. Cara, o Fluminense tá no Mundial. Vocês já sabem o resultado, mas que coisa, hein? Que campanha maravilhosa, cara. Porra. Foi maravilhosa. Os jogadores do Fluminense. Bons personagens também, né? O Diniz é um bom personagem. Total.
Isso você falou, bons personagens. Também, né? São figuras, eu brinquei que o Marcelo é um cara que tudo que encosta vira um troféu, né? História linda, e que o Pão, o Cano, a própria Ganso. estrela que tem o Arias, né? O Arias também, né? Mas o John Kennedy. Mr. President. Mr. President. Pô, o que o Kennedy faz, né? Eu tava lá na final da Libertadores, foi incrível também aquela energia. E ele é Rio, né? Aquele cabelo descolorido, é muito Rio de Janeiro, né? Muito. Você não viu o que ele falou pro site da FIFA lá? Não. Eles perguntaram... Não sei se era site, mas enfim, era o oficial do Mundial com os jogadores. E aí tem uma pergunta pra ele, se você não fosse jogador de futebol, o que você seria? Ele falou assim, eu seria produtor de eventos. Mas, cara, mas por que produtor de eventos, né? Porque eu sou um cara da noite. Eu vejo ele participando do Tardezinha, assim, ajudando a montar o Tardezinha. Eu gosto da noite, é isso, cara. Foi sincero e teve personalidade pra falar. E ele tem, não precisamos nem dizer, ele tem esse espírito jogadores dos anos 90, né? Tem. Ele tem. Tem. Reis da Praia, lá, Reis do Rio. Reis do Rio. Ele é o Adriano Imperador jogando agora. Isso. É claro que o Adriano ele já construiu muita coisa, assim, né? Claro. De seleção brasileira. Mas ele tá novo, o John Kennedy ainda, hein? Sim, ele tem 21 anos, ele vai construir ainda. E ele tem carinha de ponta da Premier League, assim. Eu tava vendo ele. Ele nesse Mundial aí, eu acho que, cara, quem vai chamar a atenção mesmo. Bom, já tem dois ali indo pra Inglaterra, né? O Nino e o André, né? São dois que merecem. Fulham e Nottingham Forest. Merecem. Mas ele e o Pão do Fluminense na campanha vai caindo sempre com a manteiga pra cima. Porque ele passou por momentos muito difíceis na Libertadores. Você lembra o jogo contra o Argentinos Júniors? No primeiro tempo, lá na Argentina. Lembro. Cara, foi um massacre do Argentinos Júniors. O Marcelo acaba sem querer machucando o cara lá. Então, aí olha o que acontece. O Fábio estava salvando, o Fluminense estava eliminado da Libertadores no primeiro tempo da primeira partida das oitavas de final, se não é o Fábio. Aí no segundo tempo é isso, o Marcelo faz aquela falta ali, sem querer, não sei o que, foi expulso. Entrou no lugar dele o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é quem puxa um contra-ataque, faz uma jogada que o Marcelo certamente não teria fôlego para fazer, e aquela jogada faz com que o goleiro tenha que sair da área e o goleiro é expulso. Faz a falta no Diogo Barbosa, o goleiro é expulso e a partir daí ele já tinha feito as substituições. Entra no gol um cara da linha. Aí, acho que foi o Samuel Xavier. Chutou do meio de campo, a bola entrou. É verdade. Olha o efeito borboleta da história. O efeito borboleta que deu tudo errado pro Botafogo, vem dando tudo certo pro Fluminense. Aí. O pão do Botafogo tava caindo sempre com a manteiga pra baixo. A virada contra o Inter. Exato. Aí o Valência perde os gols que estavam feitos. A bola tava dentro do gol, o Valência tira. Praticamente isso, então... E o Fábio com uma cara de uma campanha de Cássio, né? Muito. Então, assim, as coisas vão encaixando, né? Não, e aí, assim, um detalhe também, mas... Com mérito, né? Com mérito, mas também nessa... acompanha os audaces. Claro, sim, isso é fato. É a recompensa do trabalho do Diniz de, durante tanto tempo, ter tomado porrada e confiado. Independente de ser técnico de futebol, você... ter uma vertente no seu trabalho, ser muito criticado e se manter fiel às suas crenças, só até mesmo para produtores de conteúdo. Cara, é muito fácil você deixar de fazer o que você gosta para ir atrás do que os outros estão fazendo, entendeu? É muito fácil. E o que o Diniz fez foi bater forte naquilo que ele acredita. Então essa é a recompensa de um trabalho muito legal, cara. Isso é legal. Eu tô muito... entusiasmado, assim, acho legal, bonito de ver. Tô curtindo pra caramba. Assim, é legal que a gente tá falando isso, a gente não sabe o resultado do jogo, as pessoas sabem. Isso. Mas independentemente do resultado do jogo, a isso tem que ser mantido. É essa, né? Foi do caramba essa campanha deles esse ano. Assim. E aí é claro que, assim, muito dessa percepção, de uma maneira geral, ela vai estar ligada ao resultado. No seguinte sentido, mas o cara não mudou o jeito de jogar e aí por isso perdeu. Quer dizer, o cara é teimoso. Isso. Aí se vence assim, não, o cara é convicto, hein? Isso. O cara não mudou o jogo dele, então é claro que é o esporte, é o jogo, né? Mas você tá ali pra vencer. Agora, ele, claro, também ainda não vimos, mas assim,
é o momento de finalmente colocar à prova uma coisa que todo mundo vem falando sobre esse jogo do Diniz, né? Esse jogo do Diniz na Europa, não sei o quê, esse jogo... Então, assim, o Diniz mesmo sabe que não é... Se tem um dia pra não mudar esse jogo dele... É verdade. É contra o Manchester City. Se é pra ganhar ou pra perder, não sei. Mas, cara, ele tem que fazer esse jogo contra o City. Já imaginou ele chegar lá e não é assim? É o jogo todo fechado. Aí, cara, não ia ser legal. Porque a gente não ia ter tido o teste do jogo do Diniz contra o Manchester City. A gente precisa ter o teste do Diniz. E pra isso ele precisa ficar saindo com a bola na pequena área com o Malcolm. Contra o Guardiola. Isso. É isso. É, contra o Guardiola. Pra gente ver no que dá. Isso. Porque se der bom, meu amigo. É, porque vamos supor, se ele fizesse isso contra o... Qualquer outro time aí, sei lá. Que fosse contra o Real Madrid. Que fosse contra o maior clube do mundo. Justo. Maior clube do mundo, Real Madrid. E ele ganhasse, eu ia dizer assim, mas é porque não foi o time do Guardiola. Eu queria ter visto contra o confronto era contra o Guardiola. A gente vai ter, cara, o grande... Por isso que é surreal, porque se no começo do ano você falava, cara, eu queria era ver o time do Diniz contra o time do Guardiola. Eu falava, não vai acontecer. Não vai. O Diniz tem que ir lá pra Europa. Aí, não tem, cara, vai, quer dizer, a gente também não sabe já. Nem se... e a gente não sabe nem também... eu tava até conferindo aqui se o... Começou? Não, começou, mas... 6-0? Não, por enquanto tá 0-0. Ai, esse Urawa Red. Então. Mas é isso, a gente tá vendo e além de tudo, assim, ele ainda carrega o cargo de ser o técnico da seleção brasileira. Para a imprensa europeia, o jogo, se o City passa, como que você trabalha esse jogo agora? O técnico, a imagem do técnico da seleção brasileira. Você vai enfrentar o futebol. Cara, ele tá representando. Talvez agora a gente não tá realizing tudo isso, mas ele está representando futebol, aquele jeitinho de jogar com o Marcelo. Cara, é o puro futebol brasileiro. Mas quem é esse técnico? Não, é o técnico da seleção brasileira. Então, além de tudo, ele carrega esse cargo ali no cartãozinho que ele entrega. Sim, assim, que ornou e que potencializou essa parada de agora muito mais. Potencializou. Ele é o técnico da seleção. Sabe, cara? É muito louco. É muito legal isso. A gente tá encerrando o ano... o futebol parou, já não sei o que. Não, a gente tá tendo um respirinho aí ainda muito bom, muito legal. Sim, e acho que as pessoas que viram gostaram e agora estão vendo a gente, estão... Tô falando esses otários aí. Tá falando merda. Não, porra, tem legal, tem razão, né, não tem. Mas Vem cá, você assistiu, a gente falou um pouquinho da série do Eurico, assim, você assistiu essas séries todas de... Tudo bem também de falar de série de outra plataforma, assim, mas, né, história do futebol, assim... Castor de Andrade, né, que tem muito a ver com o futebol, e depois a do Eurico Miranda, assim, você assistiu essa série? Tem a do Castor eu não assisti, mas assisti uma que aí tá no Star Plus, que é muito legal, que é a Por que Valdemar? Que é a do... Valdemar, que é o novo técnico do Flamengo, o senhor Valdemar. E os caras atrás... Valdemar, vai pra quê? Isso. E essa série, que essa é da ESPN, e que combina muito com... Porque ela é contemporânea à do Eurico, né? Porque é basicamente no mesmo período... Mas ela conta a história daquele momento do Flamengo, por que Valdemar, o que aconteceu naquilo. Perfeito. Mas por trás daquilo tem todo o contexto da bagunça que era o futebol brasileiro na época. Aquela bagunça que a gente ama, mas que a gente não quer mais. Mas que a gente ama. Mas que ainda existe. Pra caramba. Que a gente tava falando, como daqui a alguns anos vai ter a série da Mordida na Virilha. Sim, da Leila. Vai ter a série, né? Desses personagens, então, com certeza. Exato. Do Andrés da uma bela série. Nossa, demais. Aliás, essa é a discussão que eu quero trazer. Quem são os jogadores que, assim, times e jogadores que mereceriam uma série? Andrés é um personagem delicioso pra uma série, né? Andrés eu acho que ele é um cara... que tem muita coisa, assim, né, de vitórias e de conquistas e de questões políticas, né? Porque tem esse contexto do momento vivido politicamente pelo país também, e ele tá ligado, né? A construção do estádio tá ligada, né? A Copa do Mundo tá ligada, então... Ele trabalhava em feira... O André Sanches, ele era feirante, assim, pelo menos eu tenho essa informação. Ele é história de família espanhola, tem toda uma história ali. Como também, mas eu vou trazer o personagem que merece uma série. Eu te conheço há muitos anos, meu amigo de colégio, de criança.
Vem comigo. Uma série de Marcelinho Carioca. Agora, merece. Merece também. Meu Deus do céu. Puxando, porque eu comecei a puxar os arquivos, né? Luxemburgo, Rincon. As brigas todas. Aí ele vai pra política. Aí tem grupo de pagode. Isso. Não é? Antes eu pensava... Felicidade. Bota aí o Amaral e o Marcelinho Carioca no grupo de pagode. São poucos os personagens hoje que... Né? Virou jornalista. Aí, poxa... dá trabalho na saída de show de pagode. Aí vai pra política, aí perde pênalti, aí faz gol de título. E dá carrinho, mas exalta... Cara, ele é uma alegoria, assim, sabe? Sim. Maravilhoso. Como o Adriano Imperador também, né? Também, verdade, mas já tem bons conteúdos, eu acho que até já fizeram tem conteúdo dele, né? Mas realmente, voltando um pouco ao assunto, a Globo, Grupos Globo e Globoplay e a ESPN, né? Hoje em dia, Grupo Disney, vocês têm sim essa, entre aspas, responsabilidade de salvar os arquivos, eternizar e mostrar para as novas gerações esse futebol que a gente viveu. Porque o tempo já passou, já tá na hora da gente falar sobre esses anos 90, que nem a gente cresceu vendo os anos 70 e 80. Isso. Tá na hora da gente contar para a nova geração. O que foi. E vocês com Cícero Melo... Tem arquivos deliciosos. O próprio Reis da Praia, Reis do Rio, que é uma matéria da ESPN, né? Ela rende um documentário. Rende. Pra explicar ali quem era o Romário, o Renato, o esse contexto de Rio. Tem um documentário do Romário também, que tá na praia, ele recebe ele fica manuseando umas coisas que hoje em dia, se um jogador manuseia, o cara é cancelado na hora. É assim, cara, isso tudo. E vocês têm essas imagens de arquivo, as matérias quem fizeram foram vocês, assim, sabe? Como hoje também, muito desse conteúdo tá em poder dos clubes, né? Com os acessos que eles têm. Sim. E os bastidores, né? Sim. Então, por exemplo, daqui... nem 20 anos mais, daqui 40 anos, quando sair a série do Hendrick, por exemplo. O Palmeiras que tem o grande... O início, quem tem esse conteúdo todo ali é o Palmeiras. TV Palmeiras, Daqui a um tempo vai ser o Real Madrid, tá? Imagina o que de conteúdo esses caras vão ter, né? Ou o John, como é o John Kennedy também. Claro. Cara, olha o que o Fluminense vai ter de conteúdo do cara na Libertadores, no Mundial. Apresentar esse contexto, cara, esse futebol que a gente, sabe? Porque eu sei que a molecada às vezes vê um Marcelinho Carioca lá hoje em dia e fala, cara, ele tá acabado, que esse tio e tal, né? Isso. A gente sabe como são essas coisas. E, poxa... Marcelinho pra mim, cara, teve um dos meus maiores ídolos no futebol, cara. Ontem, quando ele a gente jogou de bola em casa vendo isso, né, e o Marcelinho e tal, daí, mas que Marcelinho? Você bota os melhores momentos? Não, calma, o Marcelinho, olha a importância desse cara, e aí elas... Não, se você bota os melhores momentos no YouTube, você fica de cara, meu, assim, como esses caras entregavam pro seu time, Era falta, escanteio e pênalti, e drible, e gol de fora da área, e... Meu Deus, esses caras faziam aconteciam, e personalidade, e tudo. Não, sem dúvida, é um personagem, mas ele ainda teve esse... A gente tá falando do cara ter sido sequestrado, já tem até o encerramento do documentário, assim. Não sei. Hoje em dia... encerramento não, mas assim... Hoje em dia, Marcelinho dá trabalho saindo de shows de pagode... Foi sequestrado e tal, até isso, né? Acabei entrando ali na... Não, e que história, né? Que história de documentário desses, assim, né? A imprensa indo e o vídeo que teve que gravar... já estavam vendendo o negócio no Mercado Livre, né? O fundo de tela, porque o cobertor. Isso também, o brasileiro, nesse sentido, rei. Não tem igual. Não tem, e foi em 5 minutos, já tinha... A gente nos grupos lá, os grupos ontem ferveram. Como a gente tava falando do Botafogo, que ele conseguiu produzir uma quantidade de memes impressionante. E o Pedro Certezas também. Foi um case nessa derrocada do Botafogo, assim. Quando ele tava ganhando, né, o Botafogo ganhando, eu falei, cara, o Botafogo campeão vai ser a maior produção de memes o Twitter... Né, a internet não vai o Segovinha, lembra a música do Segovinha? Porque a torcida do Botafogo é maravilhosa. Os caras são muito criativos.
E aquele senso de humor bem, cara, é maravilhoso. Assim conseguiu ser maior ainda, porque perdeu do jeito que perdeu. Então, tudo que ia gerar de positivo acabou gerando de negativo. A gente teve os dois. A gente teve os dois no fim das contas, entendeu? Teve os dois. E a gente tava falando desses conteúdos. A ESPN tem um conteúdo muito legal que, se vocês não conheçam, que é o 30 for 30, né? Sim. E é quase um 30 for 30 brasileiro, assim, o que a gente tá falando, isso, né? Porque essa é uma série, principalmente que a ESPN de fora produz também, assim, né? E já há alguns anos com grandes atletas e grandes histórias. Grandes histórias. A gente tem muitas boas histórias que merecem... Até teve uma vez uma grande matéria sobre a briga do Paulo Nunes com o Edilson. Até eles se encontram, aí aparece o árbitro de surpresa, eles hoje em dia e tal... Cara, é super legal, porque eles pegam essa história e fazem uma matéria de 40 minutos. Porque tem, cara, você relembra como foi a construção, como aquilo foi crescendo. E o 30 for 30, assim como o Untold, da Netflix também. É muito bom. E a gente conhece histórias que a gente não conhecia, cara. Eu conheço muito mais de esporte devido ao 30 for 30. Os Bad Boys lá, dos Detroit Pistons e tal. Foi a 30 for 30 que me apresentou. E eles sempre tiveram muito conteúdo, né? A gente aqui no Brasil não tinha essa preocupação em arquivar isso, né? A gente não era da nossa cultura, né? A gente arquiva de um jeito que, assim, fica lá no arquivo. E não, você tem que transformar isso em algo. Né? E se alguém passar, levar embora, a gente também nem deu conta. Perdeu aquilo, né? Isso, por isso que às vezes talvez diretores, eu tô pensando aqui alto, mas diretores de documentários de futebol sejam necessários. Um Celso Unzelt voltado pro cinema é necessário pra gente, entendeu? Mas eu acho que agora nem a nossa, né? Mas essa nova geração, ela já tá mais preocupada com isso. Ela já tem mais essa... Ela entende mais o valor disso, de um conteúdo desses. Acho que a partir da nossa geração a gente passou a ter essa atenção, justamente porque a gente passou a ver, né, desde quando começou a chegar a TV a cabo, depois a internet, a gente começou a ver como isso era valioso. Então a gente passou a ter esse cuidado. E agora mais ainda. E os streamings potencializam tudo isso também, né? Potencializam isso, porque você precisa desse conteúdo, né? Então a gente já sabe que o que a gente tá vivendo é conteúdo todo dia, cara. É muito conteúdo. Pra gente encerrar, queria falar de um... Quase que não uma homenagem, assim, mas falar de um cara que eu admiro muito, você também admira muito. Você passou pela Jovem Pan. Acredito que você tenha... né? Você começou na Jovem Pan, acredito que você tenha... Não, você esteve com ele, conviveu com ele, com o Milton Neves. Muito. Hoje eu vi um vídeo... Esses dias eu vi um vídeo do Milton... que, né, passa por um momento assim, né, que até dói pra gente, porque o Milton é um monstro, assim. O que você acha do Milton, assim, cara? Primeiro, é um gênio. Gênio. Quando eu entrei na Jovem Pan em 2003. Eu acho que o auge mesmo dele ali... Talvez... Nessa época ele já estava, assim, dividido muito com a TV, né? Então ele já era um cara grande, né? Talvez o auge dele mesmo no rádio tenha sido até um pouquinho antes disso que a gente tava falando de anos 90. Terceiro tempo, tinta vestiário, tinta souvenir. Então acho que talvez ali no rádio, talvez. Mas eu peguei assim muito forte ainda o que era, mas ele já tava. Ele já era grande na TV. Perfeito. Já era um Milton. Já tinha a salinha dele lá no prédio da Jovem Pan, que ele meio dormia lá. Isso. Já era um cara grande. Já era um cara que dominava essa parte toda do marketing, né? Sempre soube... Total. Quase que pioneiro nisso também, perfeito, né? A gente pode falar. A presença dele na Jovem Pan não era só quando ele passava ali no corredor, não era só um apresentador. Ele tem essa coisa, é o apresentador businessman também, né? Ele junta muito isso. Mas ele com um microfone, eu nunca vi igual, assim. É gênio. Tanto que eu durante alguns anos, eu produzia o programa dele, o Plantão de Domingo, que começava domingo às 9 da manhã. E até às 3 da tarde. Cara, a jornada esportiva da Jovem Pan. Imagina que o programa começava às 9 da manhã e ia até 3 da tarde. E aí, você tinha que produzir, né? Conteúdo e tal, aquela coisa toda pra... Uma época de internet totalmente diferente, mais difícil. Não tinha rede social, era contato, né? Você precisava ter contato, telefone e tal. E a produção do programa estava muito relacionada a isso, a colocar os entrevistados para ele conversar, né? Mas assim, ele abria o programa e ele ficava 1h30 ali. Falando entre 1h e 1h30 falando sozinho. Um solo. E, cara, você não conseguia parar de ouvir.
Né? Não é, falar 1h30. Não, é 1h30 que eu, tipo, como produtor, eu ficava assim, né, ó. Parado, olhando, admirado, porque te prendia. O que é que tem ali? As entonações são... É um espetáculo, né? E aí é o raciocínio, né? A maneira como vai contando história. Cara, isso contador de história. Isso aquele é do rádio, né? Pique contador de história. Boldrin, lembra o Boldrin rolando Boldrin. Isso, pique rolando Boldrin, sabe? Um belo contador de história. Que é o que forma um grande comunicador, né? Polêmico. Também. E aí, quando você punha o entrevistado no ar, não era assim do tipo... essa semana vamos produzir tal coisa e vamos preparar essa pauta. Era na hora. Não, era na hora. O Milton... Bruno, consegue lá o... Não, ou assim, Milton, tá aí no ar o fulano de tal. Ele já começava, fulano de tal. Não preparava a pauta. Não, já era da... natural dele. Uma usina de ideias, né? Isso, Muzambinho. Então desse jeito, um cara, assim, no rádio, com microfone fantástico, como outros que eu trabalhei também... Acho que aí casou muito, né? De grupo, assim, né? Você pegou uma turma, você pegou a turma de ouro, né? Vanderlei Nogueira, gênio, igual. O próprio Quartarolo, que aí era um repórter, né? Como repórter e mais polêmico, assim, no sentido de fazer perguntas, né? Pergunta que tem que ser feita. Então, isso pra mim foi o Silvério? Escola, né? Quando eu entrei, ele já tinha saído. Tá. Que também foi um gênio, né? Total. Aí da narração, quando eu entrei já era o Nilson César, né, o principal narrador da rádio. Legal. Mas que também ele viveu, talvez o auge do Nilson, que ainda é um grande narrador, mas talvez tenha sido até antes, cobrindo a Fórmula 1, porque ele viu toda a carreira do Senna. Então olha o que esses caras têm de história. Então, o que eles têm de história é impressionante. Não, e a gente valoriza muito, claro, porque a gente estudou muito também eles, né? A nossa formação... A nossa formação foi essa, a nossa relação com o esporte, a minha relação com o jornalismo era esses caras. Ou era o Karsug, e depois eu pude trabalhar com eles, né? A gente amava esses caras, a gente repercutia eles no colégio, a gente imitava eles no colégio, brincava... E você chegou lá depois e foi trabalhar. E aí até o próprio Flávio Prado, né? Também, né? Quando fazia o Cartão Verde com o Juca Kfouri, com o Trajano. E aí quando eu fui pra ESPN, eu pude também trabalhar com esses também. Então, com todas as minhas referências, eu tive a felicidade de ou já ter trabalhado ou ainda trabalhar com elas. Essa turma que a gente falou aqui são os responsáveis... Pra se você que tem um canal de YouTube hoje que fala de futebol, esses caras aí. E outra, quem produz muito conteúdo de esporte, vai olhar esses caras aí, meu. O que eles fizeram em tempos de placar, o que eles fizeram em tempo de cartão verde, em tempo de terceiro tempo. Outro dia eu vi lá no documentário do Eurico brigando, não sei se foi no documentário do Eurico, mas o Eurico briga com o Neto. A briga do Eurico com o Neto. Na Record, né? Isso, e quem apresenta é o Milton. É o Milton, E os dois estão quebrando o pau e corta pro Milton. Ele tá só rindo assim, né? Ele é um sacana. Porque ele tem uma coisa que eu não consigo até hoje. Eu me preocupo, eu fico mal pelo convidado. Ele não, cara. Ele já tá entendendo que o público tá achando, que os caras em casa estão rachando o bico. Então ele fica aquele... Ele tá se divertindo também. E ele é meio... O convidado tá puto e ele fala uns negócios que deixa o cara mais puto. Irônico, mas num puto com carinho, eu não sei explicar. Ele tem uma doçura na braveza, ele tem uma coisa, não chega a ser violento, nunca, mas ele te tira do sério. E quase rindo. E ele faturou muito em cima disso, né? Faturou no sentido assim, não tô nem falando na questão financeira, que também é verdade. Mas os números, a atenção. A atenção, assim, repercutiu muito, né? Você saía do estádio na época, quando eu ia nos jogos também, a gente saía do estádio, cara, todo o rádio era ligado. Era isso, Aquilo literalmente ecoava, assim, na rua, porque era todo carro... Era um dos grandes baratos. Você pegar o trânsito da volta do Morumbi... Isso. E ouvindo rádio, né? Então eu tive também a felicidade de poder trabalhar com essas pessoas que sempre foram as minhas referências. Você viu essa entrevista do Milton que eu tô te falando? Essa última não. Mas você ficou sabendo, assim? Não, eu sei, frequentemente eu converso com ele, assim, porque ele gosta muito, né, de mim, da minha esposa, da Simone, a gente trabalhou junto, ele viu a gente... Se conhecendo, começando. Exatamente, né? Então ele gosta, assim, muito da gente e eu sei que ele passou por um momento, assim, muito difícil, né? Desde a perda da esposa dele, né? Exato. Então a gente tem acompanhado, assim, de perto, eu frequentemente converso com ele
nesse sentido, assim, também. O que mais me chamou a atenção ali, até pra gente caminhar pra reta final aqui, o que mais me chamou a atenção ali foi como o Milton sempre foi muito conhecido por dormir nos lugares. Sim. Eu lembro quando eu trabalhei na Record. Ele dormia, ele tinha cama no camarim. Também. Não, eu já vi em jogo, assim, tipo, de terceiro tempo, às vezes esses jogos que eram tarde, assim, eu por algum motivo... Libertadores, terminar 11h30. Sei lá, ou mesmo à tarde, às vezes por algum motivo, não fosse isso sempre, mas por algum motivo durante o jogo ele tava dormindo. Quando eu tocava a vinheta e abria ele acordava e ele saía falando do jogo de um jeito, falava, não é possível. Sabe, parecia que ele tava dentro do campo, parecia que ele tinha jogado do jeito que ele falava, assim, e ele sabia tudo. Então ele tinha não só essa fama, mas acho que talvez... ele tinha, assim, porque eu sei, na Jovem Pan ele tinha, né, acho que o escritório dele é no próprio prédio da Jovem Pan, então lá ele tinha um QGzinho dele ali, e na Record também era muito conhecida essa história de que ele tinha uma cama no camarim. Sim. Cara, eu nunca conheci um apresentador que tenha cama no camarim. Aliás, a maioria dos apresentadores que eu conheci, quando fala corta... eles não duram mais 30 segundos na emissora. Eles vazam, eles querem sair fora e desfrutar do seu... de tudo. Do benefício. Isso, do benefício de ser apresentador. Mas o Milton dizia sobre, né, a perda da esposa e tal. Ele colocava muito no lugar dele sentir que ele trabalhou demais. Que ele, sabe? E pra mim isso bateu muito forte, porque eu admirei durante muito tempo essa entrega dele de dormir no lugar. Mostra cara, esse cara tem uma entrega, mas ele também te ensina até hoje ao dizer que ele acha que ele... né? Ele fala, ela tava aqui, eu tava lá. E ele perdeu esse tempo, Isso, né? Um tempo de vida, né? E aí o exemplo é que isso, por mais sucesso que você tenha tido, ou por mais dinheiro que você tenha, você não vai comprar, Onde está a verdadeira riqueza, assim, né? Então falo disso porque, assim, o Milton sempre foi um ídolo pra gente. E, cara, e até hoje, até o final, assim, ele vai sempre ensinar a gente, assim, cara. O Milton é foda, assim, é um cara que eu gosto muito e que eu sinto que talvez, não sei se ele... receba o devido reconhecimento, pelo menos por enquanto, né? Mas não sei se ele é devidamente valorizado, assim. Eu acho que poderia ser mais. Com certeza, sim, cara. Porque ele de fato uma figura muito grande na comunicação, né? E essa turma do rádio, como também a gente perdeu o que faleceu no acidente de helicóptero... Boechat. Boechat eu amava também, sabe? Esses personagens, cara, são maravilhosos. Sim. Né? O rádio, né, cara? E no caso do Milton, além dessa questão do comunicador, ele mudou também a comunicação dessa parte do marketing, né? Da publicidade. Isso sempre foi um tabu. E o que hoje é algo normal, é natural até. Sim. Né? Ele começou. E fez um império a partir disso. E ele me contou que, né, a vez que eu entrevistei ele no Sistema Solar, ele me contou que ele fazia o seguinte: ele ia no evento, era cartão, né, na época. Então ele ia num evento e a galera ficava dando cartão. Ô, Milton, só da Pirelli aqui, só não sei o que. Ele juntava os cartões, ele disse que no dia seguinte ele acordava. De tarde, assim, sei lá, preparava um café, mas ele falou, abria um vinho, acho que era de tarde, né? Não sei se era de manhã. Diz que ele abria um vinho, sentava na melhor poltrona dele, tirava todos os cartões que ele tinha conseguido na noite anterior e ia um por um. Mano, tô aqui, obrigado pelo cartão ontem, vamos conversar, Ou seja, não aconteceu sem que ele era um mestre mesmo no marketing. Para você ter os patrocínios que todo mundo quer ter, Isso. Esse tete-a-tete, presença em eventos, isso precisa ser desenrolado também. Assim, eu não sou um mestre nisso, mas o Milton é. Ele é. E não por acaso ele conquistou tudo que conquistou, né? Como é o Luciano Huck, como é o Milton. Esses grandes, cara, que tem muito apoio comercial. Isso. Ratinho faz os jantares e bababá. Ou o Faustão, que fazia também a pizza de segunda-feira. Carlos Alberto de Nóbrega, que fazia também coisa em casa. Esses caras são... Esses grandes apresentadores antigos, não sei se a nova geração também vai ser assim, mas eles não eram só grandes apresentadores. Eles também sabiam fazer o métier. O Ronaldo, a pizzada lá do
do cara do Jardim de Nápoles lá. Isso. O pôquer. Isso. Do Toninho, sei lá. Tonico. É isso, cara. E eu defendo que as novas gerações, porque eu vejo que quem tem o grande poder da mídia hoje em dia, das redes sociais, não faz isso. Porque não sabe, não entende essas referências. Vê ou lá que a turma do Podpah tá fazendo um encontro pra juntar só a turma que tá indo bem Não rola esse tipo de... Ou talvez façam hoje virtualmente, do tipo, mas eu curti. Da hora aí, pô, você é demais, não sei o quê, talvez acho que isso... Né? Mas... Talvez isso seja o suficiente, mas será que é suficiente? Não, cara, porque tem uma graça nesses encontros. Desculpa até ir longe demais, mas assim, quando eu pego a turma do Tom Jobim, que o Tom Jobim encontrava e eles eram tudo amigos. Caral, não sei do que, tal. E aí o trompete aqui, a cervejinha e o uísque. Você vê aquele encontro e de lá nasce um baita movimento, sabe? Os encontros, assim, tudo isso, o Baixo Gávea, essas histórias, o Cazuza, que encontrava o Renato Russo. Isso eu acho muito legal, assim, mas hoje em dia... Não sei se a Luísa Sonza tá encontrando. Mas aí é isso. Não, mas peraí, eu curti. Deixou de seguir. Não, mas tá seguindo. Então acho que o relacionamento tá feito Olha, assim, né? Que tempos, hein? É isso. Suas filhotas estão com quanto? Uma acabou de fazer 11, a outra tem 15. 15. Já tá mergulhada nas redes. Já, as duas, né? As duas já são normal, né? Isso daí já é... Claro. Já até que a mais velha não é nem tanto de rede, ela até é uma cabeça mais engraçada, assim, ela até é uma cabeça mais velha, assim, do tipo, de ler livros, de ver filmes. Que é uma maneira de ser rebelde nos dias de hoje. Muito, de ser uma pessoa... Assim, contra o sistema. De ser... num sentido elogioso da palavra, mas ser uma pessoa estranha. Isso. Porque a gente também que ia ser o estranho. Porque o estranho, né, nessa maneira positiva, é o de personalidade, é o que não tá indo com os... No padrão. Isso que eu ia falar. Tá quebrando o padrão. Estranha, mas é uma pessoa que quebra o padrão. Isso, né? E que aí pro padrão é estranho. Pro padrão é estranho. Né? Mas isso a gente sabe... Como isso é valioso, porque depois lá na frente... valioso. Já né? A mais nova já é mais total, do padrão. Mais da rede. Já é padrão. Total. E tem TikTok, tudo isso, assim? Tem também, mas elas acompanham numa velocidade diferente da gente, né? Tipo, às vezes, não, mas você não marcou, não sei o quê, ou às vezes ficou editando um negócio, não sei se você já viu isso, fica editando e tipo, não posta. Ficou bom, tal, não sei o quê, mas tipo, guarda pra elas, assim, tem muito disso também, sabe? E te ajuda no teu meio, assim? Muitas vezes ajuda. Você não era um cara tão tecnológico assim. Não. Mas e aí o teu meio a ESPN acaba exigindo, a gente também precisa acompanhar também, né? Não, você passou uma boa... Você não era um cara de... Não. Botar as caras, assim. Isso era bem tranquilo, assim, né? Mas hoje em dia você teve que ir se adaptando. E aí, muitas vezes eu pergunto pra elas, mas o que é isso? O que é aquilo? O que falou? É assim que faz? Ou elas me mostram, agora estão usando tal coisa, agora a referência tá sendo essa. Isso é ótimo. Sim, é ótimo. Isso é ótimo. É o que... É lógico que, assim, elas sempre vão ver a gente como tiozão já, né? Puta, não faz isso que eu tenho vergonha de você. O problema é que a gente nunca vai se ver como o tiozão. A gente acha que já é jovenzão. Não, mas isso aí eu sei que eu tô fazendo e tal. Elas, puta, que vergonha. Estamos super na moda, não sei o quê. E elas, não, nossa, que vergonha. Não, se eu parar pra pensar a maneira que olham a gente, eu já não quero nem. É isso daí. Olham assim mesmo. Olham assim mesmo. Muito bem, senhor Bruno Vicari. Obrigado, hein? Espero que tenham curtido aí. Obrigado pela presença aqui. Falamos de atualidades e... Programa atemporal. Verdade. Quando os cortes estiverem no ar, aviso vocês, aviso o Bruno Vicari também. Mete uma collab com nós lá, sempre. Mano, tá bom? Pode Beleza, mandar. Então tamo junto. Obrigado, tá? Valeu. Obrigadão aí, mais uma vez. Bruno Vicari, senhoras e senhores, semana que vem estaremos de volta. Obrigado a todo mundo que cola aqui. Valeu. Tchau.